Boa noite, agradecer a presença de todos vocês aí. Hoje nós vamos falar sobre a bananicultura, né, na região de Bom Jesus da Lapa. A Esther Ribeiro com o Vanderlei Freire estarão apresentando, então, o estudo de caso do senhor Agripino Ribeiro. À medida que tiverem dúvidas, vocês podem ir levantando a mão e a gente vai conversando. Obrigada, Esther, por esta apresentação. A palavra é sua. Primeiramente, boa noite. Desculpe pelo imprevisto que teve aqui, né? Mas eu me chamo Esther Ribeiro, né? Sou produtora de banana. Eu vou falar um pouco aqui sobre o processo, né, do programa Yamakawa no lote do senhor Agripino Antônio Ribeiro. A gente está com um processo de regeneração de solo, né, após o alagamento. Como vai passar no decorrer dos vídeos aqui, algumas imagens falando sobre o processo que a gente enfrentou aqui em janeiro, no dia 16 de janeiro de 2025, onde que ocorreu um alagamento de grande proporção no Bananal. Pode passar ali. Devido às fortes chuvas intensas, no dia 16 de 1, o Bananal de 4 hectares, né, 3 hectares foram totalmente alagados, né, no Bananal de Agripino Antônio Ribeiro, deixando o solo muito úmido, o solo ficou teve muito alagamento, né, e as folhas caíram bastante. Tivemos perda tanto de perda de pés, né, porque ficaram durante uns 5 dias, mais ou menos, alagados. E essa aí é uma imagem, inclusive eu queria agradecer o Distrito Formoso por ter dado uma ajuda para a gente, porque a gente não esperava, né, que ia ter uma proporção de chuva tão intensa e, consequentemente, alagar o Bananal. Então, a gente pedimos ajuda e eles trouxeram o motobomba. Aí tem a imagem, né, que dá para vocês ver. E aí foi drenado essa água para um dreno que é perto do Bananal do Senhor Agripino. Bom, essas imagens aqui mostram, né, o Bananal todo coberto de água. E nesse período a banana sofreu bastante, tanto perda de folhagem. A gente desfolhava em 15 dias, e mesmo assim, tudo o que a gente fazia, o bananal sentia. Aqui na primeira imagem é o pessoal dando assistência e colocando o ponto mais crítico do bananal para colocar o motobomba para drenar essa água, porque a gente tinha um certo prazo para retirar, porque o bananal não aguenta muita água. E aqui no lado direito tem algumas imagens, né, como é que ficou o bananal, e foi 3 hectares totalmente inundado. Bom, o histórico de chuva nessa área foi de 280 milímetros em 3 dias, no mês de janeiro, acumulando 380 milímetros. Como vocês veem a imagem aí, essa pessoa que está aí na imagem sou eu, né? Eu estava mapeando a quantidade de água que tinha, as áreas, né, que tinha afetado. E nesse a gente chegou numa certa região assim do Bananal que foi mais ou menos aproximadamente 1 metro de profundidade, que até onde que a gente conseguiu, né, chegar. E aí eu vou falar um pouco sobre o processo, né? Porque o alagamento é um problema na banicultura, né? Porque a banana gosta de água, mas não em excesso. Então a gente teve muitos prejuízos, né? Muitos danos no bananal. No caso, nós teve algumas plantas que apodreceram, né? A questão do enraizamento, a gente teve a planta começou o pedeucalho a amarelar e ela sofreu muito a questão do estresse também, devido à quantidade de acúmulo de água, né, no solo.
e também a questão também das doenças, né? Asfixia também das raízes. Então, foi sucessivos problemas que ocorreram nesse período. Aqui está o retrato, né, de Eliseu Moura, junto com Wanderlei Freire, no Bananal de Senhor Agripino. Isso aí ocorreu no dia 15/4. A gente buscou procurar uns meios de como fazer com que amenizasse esse impacto, né, ambiental. E aí a gente foi buscar alguns meios, alguma alternativa, para que pudesse fazer com que esse processo da descompactação. E aí a gente entrou em contato com a Elisa Moura. Ela se prontificou aí no lote de Senhor Agripino. E aí tivemos a primeira visita, que foi dia 15/4, né? Esteve junto com ela, ela explicou, nesse mesmo dia, ela explicou como era o processo da sopa da terra, como fazer coletar, e passou todas as orientações, e como era o programa Macau, como é que era o processo, né, de implantar o programa Macau. A partir desse momento, eu comecei a entender como é que era o processo do programa Macau, a importância também, ressaltando para você, do programa Macau, que não era simplesmente só colocar o produto, mas sim aderir ao programa Macau, que é de extrema importância. E aqui são as imagens do processo que foi feito. Bom, dia 16/4/2025 foi a aplicação, né, a primeira aplicação do kit, né? Então, os pés de banana estavam com sintomas extremos, amarelamento, né? Folhas, como você vê na primeira imagem aí, amareladas. E né, as áreas também que tinha fogo de Panamá foi bastante afetada, porque a gente teve perda de pés e muito encoqueiramento. Aqui é uma foto também, como estava o solo compactado. Tinha áreas que a gente observava a questão da compactação era tão intensa que as plantas não conseguiam, as raízes, as raízes se desenvolver. Então, a gente percebia muito a questão que a planta sentia. E qualquer adubo que a gente aplicasse no solo, ele ficava sobre o solo, queimava a raiz da planta e a planta começava a perder folha. E ressaltando que na primeira aplicação que a gente fez, não via muito, né, assim, os sinais de desenvolvimento. Aí, foi na segunda aplicação, a gente já percebia que a planta começava a mostrar uma questão de não tinha tanta perda de folha, porém ainda tinha muitos cachos, né, que tipo os cachos que era lançar abortava. Então tinha cacho que um exemplo disso aí é esse cacho aí, essa foto foi tirada nesse período. E os cachos que lançava, abortava, via irregularidade da estruturação do cacho. E a questão da folha também, a gente percebeu que nesse processo, a folha ela começava a perder, né? A gente fazia desfolha de 15 em 15 dias, começou a chegar mais ou menos a 20 dias, então assim já estava demorando a questão dos tratos culturais. E a segunda imagem é a questão do enraizamento. Essa imagem eu acho importante porque ela explica dois pontos. Uma é a questão do solo estar muito compactado, então as raízes da planta ela não conseguia penetrar no solo, e também a lixiviação. Esse é um processo que aconteceu muito no bananal do Lício Agripino, que é a questão da lixiviação, então perdeu muita matéria orgânica, e as raízes ficaram expostas também. Na terceira aplicação, foi um processo que a gente começou a observar e tentar também trabalhar essa parte da degradação da palhada. Então, eu foquei muito na questão de produzir matéria orgânica de qualidade, né? E o kit Macau ele foi muito importante para isso, porque a gente conseguiu fazer uma degradação de palhada de qualidade. E nesse período, antes a gente via uma palhada que era muito, como é que fala? Putrificada, né? Ela se putrificava, mas não degradava com qualidade, não tinha fermentação. Então a gente começou a usar o kit Macau
e conseguimos identificar que a planta, que as folhas começavam a degradar com qualidade, e através da degradação com qualidade, aparecia o surgimento de fungos e cogumelos. Então, nós está tentando também a fazer no período certo, né? Então, teve um processo muito bom. Outro fator importante que a gente começou a pesquisar, eu perguntei a Elisomura o que estava acontecendo, é a diminuição dos caramujos. Por quê? Porque depois que eu conheci o programa Macau, eu comecei a entender um pouco sobre a estruturação do solo. E o bananal de soja agripino já dava sinais, antes mesmo do alagamento, porque ele estava em área que é perto de uma jazida, onde que tem uma quantidade muito de água, e o lençol freático dali já estava encharcado. Então, já dava sinais que o solo já estava encharcado, que ali o solo estava um solo favorável para os caramujos. E depois da aplicação do kit Macau, como teve a estruturação do solo, consequentemente, já não era ambiente favorável para os caramujos, e eles começaram a morrer. Essa aí é uma imagem que eu mandei para Eliseu Mura, mostrando, né? Estava dando uma volta no bananal, e aí a quantidade no pé de banana de caramujo. Bom, como eu estava falando para vocês anteriores, a questão da importância dos micro-organismos no solo. Então, a gente teve uma degradação de palhada boa, e aí aparecimento de cogumelos, fungos, né? E aí mostrou a questão da degradação boa, e apareceu muito nesse período. Começamos a observar a melhora, tanto do solo, a questão do enraizamento das plantas, né? A, no bananal. E o aumento de matéria orgânica também. Aparecimento de minhocas, que foi de extrema importância para o bananal, mostrando a regeneração rápida, né? Bom, após esse período, Elisa Moura voltou, né? Após os testes de aplicação, visita técnica de Elisa. Nesse período, eu já tinha observado sobre a questão, né, da questão dos pés de banana, que tinha foco de Panamá, começou a melhorar a estruturação delas, né? Então, a gente começou a perceber que não somente a questão da estruturação do solo, mas que, assim, com a melhora da estruturação do solo, as plantas que tinha Panamá começou a melhorar. Eu vou passar um pouquinho para a Vanderlei explicar sobre esse processo no bananal. Olá, boa noite. Meu nome é Vanderlei Freire, sou aqui de Bom Jesus da Lapa, no Vale do São Francisco. Então, com o kit Macau aplicado, a gente começou a perceber, né, com as plantas com mais robustez, mais desenvolvimento foliar, de raízes, né? E, consequentemente, isso a planta consegue ter mais vigor e conseguir resistir. Vanderlei, aproxima um pouco do microfone. Melhorou agora, Elisa? Então, assim, quando começou a aplicar, né, o kit Macau, a gente percebeu, né, que as plantas ficaram com mais robustez, né, tronco, a parte foliar, raízes, né, e consequentemente isso começou também a planta ganhar resistência, né, às doenças, como o mal do Panamá. As plantas regeneraram, né, ganharam mais, tipo, ganharam mais força a resistir, né, isso. Poder passar, Elisa, mais um pouquinho para frente. Aí a gente está observando, né, a alegria do produtor, né, seu Agripino, né, vendo seu bananal se recuperando, né, que isso é satisfatório, né, a gente vê a gente aplicar um produto e dar certo, né, a gente
gente vê as plantas com desenvolvimento foliar muito bom, com enceramento, né, nos troncos. Isso é muito bom, a gente está observando essa questão, a gente está sabendo que a planta está mais sadia, né? Eu vou passar para a Esté, que ela vai dar continuidade agora. Nesse vídeo anterior, mostra a questão do pneu caule, né? Que ele começa a diminuir o estouramento nas plantas. Então, é uma coisa que a gente percebeu bastante, entendeu? E aqui a estruturação do bananal. Essa aqui é uma área que também foi afetada, também, né? Só que teve um resultado muito positivo, né? A estruturação tanto dos pés, da muda, né? O enceramento, a questão da estrutura da folhagem. Então, assim, é muito satisfatório porque para o produtor, né, que passa por um processo de alagamento, regenerar não é fácil, mas é possível sim, né, com manejo adequado, com dando seguimento, né, ao programa de maneira sempre priorizando a parte de diminuição de herbicida, né? Então eu comecei a fazer um manejo onde que eu pude diminuir essa questão, né? Então é muito importante. E aqui está a foto da estruturação das mudas, né, e do cacho. O que é que a gente pode notar? A diferença, né? A gente hoje tem no bananal plantas com mais vigor, mudas mais estruturadas, mesmo passando um período de estresse, que aqui as estações são bem quando é calor, é um calor excessivo, né? Quando está no período de frio, então assim, as mudanças são muito rápidas também, assim. Então, o bananal está sempre sofrendo. E aí, nesse período que a gente aplicou o kit em Macau, a gente percebeu que mesmo os vizinhos que não tinham aplicado o kit em Macau, teve um processo de travamento das mudas, né? E o bananal do seu agripino, mesmo ter passado por um processo de alagamento, ele teve a questão de enceramento da planta, a questão da destravamento da muda, a questão também que modificou bastante, e foi até observado por vizinhos, a questão da flora, que a gente conseguiu ter cachos com estruturação. Hoje, a gente tem um cacho de grande porte já, conseguimos também padronizar mais, porque a consequência do alagamento deixaram muitos cachos abortarem e outros com deformidade. Então, a gente está passando um processo, né, de, como fosse limpeza, né, tirando esses cachos que têm irregularidade e conseguindo mais ou menos padronizar, né? É um processo lento, mas está funcionando de maneira muito positiva. Bom, aqui como vocês veem, né, na foto esquerda, né, a estruturação do cacho, o que dá para notar a questão da coloração da planta. A gente aqui tem a questão de classificação, né, a banana primeira e segunda, e a questão que a gente conhece popularmente como reba, que é a sobra. Então, quando eu iniciei em janeiro, e após o alagamento, o bananal sofreu tanto que teve a produção de 20%. Para um produtor é muito triste, né, ter essa porcentagem. E aí, a gente foi usando, fazendo manejo e tudo. Tinha muitas, na classificação não ia, porque a gente encontrava uma planta com coloração, banana com coloração ruim, né, afetada pela cicatoca e tal, e o Panamá, então, assim, não conseguia pegar peso. A questão também de teve lixiviação pela chuva, então todos os nutrientes foi levado, então o solo não tinha, né? E aí, com a estruturação do solo, como vocês estão vendo aqui, a gente conseguiu produzir plantas com mais raízes e, consequentemente, frutos de qualidade. Aqui é a foto que foi tirada agora recente, quando a Elisa veio aqui. Mesmo em área que estava com compactação ainda, a gente conseguiu ver os grumos do solo bem feitos e
sempre quando a gente ia pegar no solo, estava a questão de muita minhoca. Então, muita matéria orgânica, né? A questão da textura. Uma coisa que eu aprendi no programa Macau, que você tem que cheirar, sentir, e isso a gente conseguiu identificar no bananal, né? A questão de... Antes eu não conseguia. Quando eu ia tentar pegar o solo, um solo que não tinha maciez, não era confortável, né? Pegar, não tinha... Você não sentia, não era prazeroso. E aí, hoje a gente vê um solo mais macio, o cheiro, né? Era um cheiro de lama, e hoje a gente consegue sentir o cheiro mais suave, cheiro de terra, né? Sadia. Aqui é uma foto que retrata muito bem, né? A gente começou a fazer até pesquisa sobre isso e eu fiquei entusiasmada, falei para a Elisa, porque até então a gente via a questão só de estruturação de solo, né? E aí vem os benefícios que o programa Macau trouxe, entendeu? E foi a questão de ter um olhar atento para a planta em si, assim. A gente começou a pesquisar e buscar o que estava fazendo essa transformação. Porque como a maioria das pessoas busca, né, é amenizar o impacto que a doença do Panamá traz, né, o bananal. E quem tem, produtores que têm área com o Panamá, não consegue ter produção boa. E a gente tinha área de reboleira com Panamá agressivo, né? A gente perdia, morria plantas. E aí uma coisa muito interessante, a gente começou a perceber que essas áreas estavam começando a produzir. Então, a gente não tinha produção de cacho, assim, nessa área, né? Vanderlei vai, logo após, vai explicar um pouquinho sobre essa produção. E a gente consegue hoje, nessa área, que a produtividade é bem pouca, que a gente estava perdendo a esperança, que eu ouvi de muita gente falar derruba, porque não tem saída. E hoje a gente conseguir melhorar essa área. Então, para a gente é muito gratificante. Eu busquei por meio alternativo de regenerar, buscar fazer com que essa planta, que as mudas que vêm dela, venham com a genética melhor. Então, o objetivo meu em relação ao bananal é observar essas mudas que estão, no momento, com vigor, estruturação boa, se ela vai lançar cacho com mais vigor. Então, a gente começou a mapear essas áreas e marcar essas plantas para ver como é que ela vai dar seguimento. E aí, é um exemplo, né? Só falta um pouquinho para mim, Elisa, fazendo um favor. E aqui é o exemplo, pessoal, de um cacho com uma estruturação média, né? Que essas áreas aí a gente não conseguia ter uma estruturação de um cacho bom. Era sempre cacho que ia para a reba. Então, a gente só tinha prejuízo. E hoje, nessa área, a gente consegue produzir. Tem cachos que vai para a primeira, cachos de segunda também. Mas o que é, para mim, muito positivo é que eu consigo produzir. Uma área que era desenganada, eu consegui produzir. E o objetivo é, né, melhorar a estrutura desse solo mais, para que as mudas que venham com genética melhor, né? Amenizando o impacto tanto financeiro como questão também da estrutura do bananal também. Aí aqui eu vou passar um pouquinho para a Vanderlei para ele explicar sobre esses cachos, né? E a estrutura que hoje a gente consegue produzir. Lá, então, a gente observa, né, os benefícios que o programa Yamakawa vem trazendo, né, para a gente, né, na produção da banana do seu agripino, né. Vai tendo os benefícios, né, no solo, né, com uma boa infiltração da água, né, e, consequentemente, as raízes, né, também um solo mais macio, né, ela consegue descer, procurar mais nutrientes, e ela consegue ter um pouco mais de resistência, né, às doenças. E aí a gente vê o cacho, né, eu acompanhei essa colheita, né, aí eu escolhi um cacho o maior que seja na área que foi colhido, né, de 38 quilos, né, mas assim, a área ainda está meio padronizado ainda, não está bem padronizado os cachos, né, mas a gente dá para perceber o cacho com um bom peso, né,
tipo assim, aumentou muito a produção na área. Quando iniciou a aplicação do kit Yamakawa, estava a produção de 550 quilos por hectare, muito pouco, porque aqui o Projeto Formoso é uma área com custo um pouco elevado, em questão de aqui é um condomínio, a gente tem um custo de produção, né? Não é um custo assim baixo, um custo mais um pouco elevado. Então, assim, a gente precisa ter produção para pagar os custos, né? Então, aí produzindo 550 quilos por hectare, é muito pouco, né? E hoje está chegando aos 2.000 quilos. É muito bom, é satisfatório, porque aumento de produção, né? Então, aí ainda vem o processo, né? Ainda. Vanderlei, Vanderlei, aproxima mais da câmera. Sua voz está falhando. Ah, tá. Então, aí com os cachos ainda não é padronizado, né? Então, a gente pode observar que tem uns cachos maiores, outros mais menores, mas, porém, está tendo produção, né? Essa área estava produzindo, no início do programa, estava produzindo 550 quilos por hectare, né? Hoje ele já está chegando aos 2.000 quilos. Então, já está pagando o custo, né? Já está melhorando. E aí, os cachos, as mudas, está começando a lançar cacho, né? Agora, começando um novo ciclo, né? Porque a banana tem essa questão de família, né? É mãe, filha e neta. A gente vê a banana com esse desenvolvimento, né? É a sequência de produção. Então, com essas outras mudas, as filhas, elas vão melhorando a genética dela, né? E assim, a gente observa as raízes bem profundas, né? Que a gente começou a observar, e isso aí buscando os nutrientes, né? Aí eu vou passar para a Estela, vai dar continuidade. Bom, aqui é a área, né, de alagamento. Esse processo a gente fez já esperando o período de chuva, uma vez que essa área do senhor Agripino é perto de uma jazida. Então, ela está toda cheia de água, está em processo, né, o lençol freático naquela região está com bastante água ainda. Essa foto foi tirada no dia 26 de agosto. Então, para vocês terem uma ideia, né, como o solo está encharcado. Mas eu vejo um ponto muito positivo diante dessa situação, porque eu consigo produzir com qualidade, essa imagem mostra perfeitamente. Quando foi a reta escavadeira fazer o processo, a gente percebia a felicidade do seu Agripino ao olhar, em vez da gente olhar para a água que tinha nesse solo, ele olhava a maciez da terra. Então, para mim, é muito gratificante isso, porque mostra que o programa Yamakawa funciona, né? E a questão também, nesse dreno, a gente começou a observar a questão do aumento da matéria orgânica no solo. Então, foi um processo bem feito, né? A palhada degradou com qualidade. E, através do programa Yamakawa, eu comecei a estudar e observar, devido aos meus vizinhos e algumas pessoas, a falar sobre a matéria orgânica, mas de uma maneira que a matéria orgânica, eles viam a quantidade de palhada sobre o solo. E aí, não a questão de a camada que está na terra, né? A camada da estruturação da terra, do solo, né? E aí eu comecei a trabalhar essa parte de fazer com que, já que tinha o processo de lixiviação, né? Então, eu comecei a trabalhar em cima de um kit Yamakawa fazer com que essa degradação de qualidade. E aí, na primeira foto, acho muito interessante, né? Tá visível a questão da matéria orgânica, então aumentou. Esse ano, no final do ano, eu vou fazer uma análise, né, de solo para ver a quantidade que foi aumentada. E a segunda imagem, eu mandei muito feliz para a Elisa, falando sobre a questão de quantidade de enraizamento. Nessa área, vem um solo muito macio, com a questão de drenagem muito boa. E a gente mediu
foi até 2 metros de profundidade. Então, a gente começou a fazer o manejo, né, e os tratos culturais com o objetivo de fazer com que essa raiz aprofundasse mais, entendeu? Até pela questão de fosse um processo de adubação, a planta não sentisse tanto. E, muito importante, começamos também a observar como fazer o manejo correto, né, a questão de irrigação. Então, no Bananal do Senhor Agripino, a gente começou a fazer, que eu sempre brincava, né, um manejo fora da curva. Por que eu falava isso? Porque eu não me comparava com outros produtores. E o programa Macau fez esse processo, né, de a gente olhar para o solo de uma maneira mais, um solo único, né? Se o meu processo no bananal teve alagamento, eu vou ter que fazer um manejo diferente. Tinha um manejo, às vezes, localizado. A área que foi mais afetada pelo alagamento, eu tinha que fazer um sistema de irrigação diferente. Achei um ponto muito positivo aqui no grupo, né? Porque eu aprendi também com algumas pessoas que tinham experiência na questão de irrigação. Então, eu comecei a fazer a questão da molha, porém, molhava e desligava a água, e deixava uns dias também sem molhar. Por quê? Porque eu estava, a camada superficial, o solo aqui é argiloso, então a camada superficial às vezes ficava seca, mas tinha a questão da profundidade, estava muito úmida. Então eu fazia análise sensorial, abria, pegava, isso é muito importante, saber como é que está o seu solo, e até o nível que ele está de quantidade de umidade. E fazer esse processo. Por quê? Porque eu tenho áreas que teve alagamento, tem áreas que não teve alagamento, né? Que era o final, né, das ruas. Então, eu tinha que fazer um manejo diferenciado. E a questão da limpeza também. Por quê? Trabalhar essa planta para ela ter profundidade. Ela tinha que buscar água no lençol freático. O que eu entendi? Que essa planta, naquela foto lá, mostra uma raiz chegou até 2 metros, então ela estava sendo alimentada. Eu preciso só umedecer na superfície para não sentir tanto. E aqui, nessa imagem aqui, ela mostra o antes e o depois, né? A comparação. A primeira imagem foi antes da aplicação, né? Não tinha, como vocês veem aqui, o solo totalmente rachado, compactado. Não tinha oxigenação das raízes da planta, né? E a segunda, após as 3 aplicações, os grânulos do solo, bem estruturado. Inclusive, essa foto foi um dia que teve um estouramento de um cano e a gente viu rapidamente a água entrar no solo, penetrar nesse solo, que antes, se estourasse um cano, ela ficava na superfície e não penetrava. Então, assim, é muito importante a questão de pegar, né, no solo, entender a estruturação do solo. Eu aprendi muito com o programa Macau a questão de estruturação de solo, porque se você não conhece seu solo, se você não pega nele, se você não vê o que está ali, você também não vai conseguir identificar, né? Então é importante isso. E a gente começou a ver passo a passo essa mudança. Bom, e eu considero hoje o Bananal do São Agripino um bananal de a questão de regeneração, né? Agricultura regenerativa. Então, a gente mudou muito o manejo, né? E, assim, implantou vários métodos, né? Para melhorar o bananal. Uma das coisas que a gente começou a fazer teste e foi a aplicação do tambaiô. Esse processo é muito para a flora, né? Da banana. E aí, o que a gente fez, né? A gente fez a questão da aplicação do tambaiô e a gente percebe, né, a mudança da flora da banana. Por quê? Porque, como eu tinha falado anteriormente, tinha caças que abortavam, então lançavam uns cachos pequenos. E aqui o pessoal usa muito a questão de hormônios para desenvolver, né? Então, como a banana estava muito sensível, eu queria optar por métodos que fizessem com que o bananal não sentisse, né? E a questão de regenerar mesmo. Então, eu comecei a utilizar, a gente começou a perceber melhoras significativas na questão da estruturação, padronização, né? Encontramos plantas mais retas,
e muito bonita, e, consequentemente, caixas que vocês viram anterior, um padrão, né? Ainda precisam melhorar bastante, mas a gente já consegue produzir melhor. E a gente implantamos um sistema, né, de, de, de tratamento da cauda suína, uma que a gente estava numa situação financeira muito ruim, então precisava usar, né, um sistema que fazesse economicamente dar certo. Então, a gente tinha, o seu Agripino tem uma suinicultura, porém, ele tinha muito medo de colocar, né, a cauda suína. Uma que já tinha relato de produtores que colocaram na roça e acabaram adoecendo o bananal. Por quê? Porque as fezes do porco, né, tem uma amônia e podia queimar a raiz das plantas, adoecer e tal, porque não tinha um tratamento. Então, a Elisa propôs, né, que a bactéria, né, e as superleveduras faziam o processo de tratamento. E foi muito positivo, foi muito bom. Por quê? Porque a gente conseguiu aproveitar de maneira simples. Eu aprendi com o programa Macau que as coisas podem ser simples e funcionar com resultado muito positivo. E uma dessas coisas foi isso, né? O senhor Agripino, a gente percebeu que os porcos não têm cheiro, né, forte, então é visível, né, os familiares perceberam porque ele ia na casa e não sentia cheiro na roupa. E antes o cheiro era muito forte. Outra coisa, é um pouco próximo da casa, né? Às vezes o vento levava aquele cheiro. E com tratamento não tem cheiro forte. A questão de mosca também diminuir. Então, a saúde dos porcos também. Vê que tem porco muito bonito. E aí a gente fez um sistema, né, de colocar na água do porco e dosar, fazer a dosagem certinha, anotação, a gente começou a anotar e fizemos um sistema que pudesse aproveitar a carne do porco, né, que estava ajudando o senhor Agripino, a questão de diminuir o fedor, né, o odor ali naquela região, porque não é nada agradável trabalhar e sentir esse odor forte, então trabalhamos ali perto e não sentimos, e o benefício que trouxe, né, para o bananal. A gente percebeu que aplicando a cauda, né, ela estava alimentando, de certa forma, os micro-organismos e, consequentemente, um bananal muito bonito. Mesmo no período de calor extremo, né, a gente percebeu que o bananal tinha vigor, tinha uma folhagem boa, enceramento de excelente qualidade. E aí a gente começou a fazer vários testes, né? E aí, na roça da propriedade do São Agripino, ele sempre teve a cultura de plantar para alimentar, fazer horta, essas coisas. E um dos pontos positivos é que ele plantou um feijão para comer e, se fosse antigamente, não teria, porque as lesmas iam comer tudo. A questão também não usa nem fungicida, nem herbicida na área. Então, ele queria, né, na realidade, limpar o mato. Eu falei, não, deixa, até inclusive para teste. Então, a gente viu uma folhagem boa, a questão como é que fala, dos caroços, e foi percebido pelos vizinhos também, né? Um senhor que passou e falou, que é o vizinho, que perguntou, uai, não tem caramujo, por que não ficaria nada, né? Então, a questão dessa área aí foi plantada até para vai plantar banana nessa região aqui, nessa área, dessa primeira foto. E, além de trazer benefício para o solo, né, a questão da colheita também, né, vamos alimentar com uma comida de qualidade, né, 100% usado biológico, nenhum herbicida, e tá aí o resultado, né, tá aí o resultado do programa Macaua, né, que ele transforma vidas também, porque eu sei que dali vai sair um alimento de qualidade, e inclusive esse feijão, já colhemos, mandei foto para a Elisa, toda feliz, né? Quem sabe a Elisa não vem aqui e come um pouquinho desse feijão de qualidade, né? E a gente guardou também um pouquinho para ver
se ele vai, como é que vai ser a durabilidade dele, esse processo. Aqui é a horta de Dona Joselita, né? Aqui tem na primeira foto tem a alface. Dona Joselita, ela entrega, né, no Instituto Federal Baiano, e lá ela entrega, como é que fala? Alface, coentro, cebola e de qualidade. Sabe que os alunos vão alimentar dessa comida realmente orgânica, entendeu? Feito o teste por mim em questão do biológico, né? E nessa área a gente realmente utiliza o programa Macau com questão do tambaiô, da, da superlevedura, com a bactéria, né? Para fazer um processo muito bonito. Aqui tem um pé de tomate, a gente colhe o tomate sem nenhum fungicida nem herbicida, de qualidade. Então, isso é muito importante. Fico feliz com o resultado, né? Mesmo que vocês vejam aí na foto, são simples, mas o simples funciona. Faça, mas faça bem feito. Eu acho isso importante. E isso aconteceu aqui no período de irrigação Formoso, né? Aqui eu coloquei uns dados, né, sobre a quantidade, depois vocês podem dar uma olhadinha direito do período de irrigação Formoso. Eu queria falar para vocês também que tem muitas áreas aqui de alagamento, né? Muitas áreas que está o excesso de irrigação de rede fixa, né? E o lençol freático está muito encharcado. Então, assim, eu vejo um futuro melhor. O que eu quero dizer? Porque eu penso que não é somente o lote de senhor Agripino que precisa melhorar, né? Eu acho que é ao redor. Quando tem um lote bom e tem um vizinho que está bem, eu também vou ficar bem. Então, assim, eu vi uma porta, né, para que melhora o bananal do São Agripino, mas que possa melhorar outros bananais, outros produtores, que talvez já está cansado de buscar uma saída, mas talvez não tenha orientação de alguém, não entenda o processo direito, então isso é muito importante, viu? Aqui estão os dados, né, da quantidade de hectares, tal. Se você tiver curiosidade, pode dar uma olhada, né? Aí a gente achou interessante colocar, né, um dos polos de produção de banana, Bom Jesus da Lapa, né, a quantidade. Aqui é uma área muito de cultivo de banana, mas não tem somente o cultivo de banana, tem outras frutas também, né? Mas aqui o forte mesmo é a parte de banana. Aqui para mostrar que está havendo queda na produção em Bom Jesus da Lapa, né? E isso que a gente quer trabalhar, né? Exatamente. Percebe, né, o projeto, né, foi um dos maiores, mas tem muita área, né, com foco de Panamá, com a questão hídrica também é um problema aqui que precisa ser, ter um olhar mais atento, né, porque o excesso de rede fixa, né, o mau uso da água também, né, o uso irracional. Então, o uso irracional de água também compacta, né, o solo. Então, assim, são processos que o pessoal vem sofrendo aqui e a produção vem diminuindo. Eu consegui conversar com algumas pessoas e eles falavam muito sobre essa questão. Tem muita banana, o projeto produz muita banana, mas está perdendo a qualidade. Por quê? Porque tem muitas áreas que estão inundadas, né? Tem áreas que estão sofrendo alagamento, e cada vez que passa o ano, vai aumentando. Um exemplo disso é o bananal do meu pai, que antes não entrava água, não, e depois a gente percebeu que precisava melhorar esse solo, a estruturação do solo, trazer mais vida, né? É que nem eu percebi muito em relação ao kit, o programa Macau, que eles falam muito sobre isso, né? Às vezes tem um micro-organismo ali, mas ele tem que ser ativado, né? Ele está ali como se fosse adormecido, né? Então a gente tem que trabalhar essa parte para que ele se desenvolva. Eu achei interessante, aqui é uma foto do bananal, no vídeo tem, né, essa área toda cheia de água, e eu achei interessante colocar essa imagem, porque eu acho ela muito forte. Regenerar não é de um dia para a noite, mas o processo é lindo, porque você vai vendo aos poucos, vai observando cada pedacinho. E eu achei interessante essa frase. Cada grama de solo regenerado é um passo em direção a um futuro mais fértil e resiliente. Então, eu comecei a olhar para o bananal em cada canto
que precisava ter um olhar atento. Uma área que tinha foco de Panamá, outra área que tinha cicatóga, por causa da umidade também, que fazia esse processo também, uma área de encharcamento, a questão dos micro-organismos também no solo, identificar. Até isso a gente começou a pesquisar sobre as ervas daninhas, porque elas também eram indicadoras, né, de solo, se o solo estava mudando, ela já não ficava naquele ambiente. Então, começamos a identificar, até olhar também para um lote de um vizinho e falar, ó, ele tá encharcado. Ah, mas por quê? Porque tem essa erva daninha. Então, isso é muito importante. Você conhecer o solo, conhecer a vegetação daquele solo e por que está aquela vegetação ali. Então, eu comecei a identificar no lote do agripino a mudança da estruturação do solo, foi mudando também as ervas daninhas. Se o solo está um pouco ácido, vai aparecer tal. Se o solo está compactado, vai identificar essas, né? E o lote do seu agripino, antes do alagamento, já tinha plantas, né, de lagoa. Então, já identificava um solo já encharcado, né? Estava muito cheio de água no lençol ali e não se atentava sem oxigênio. Alguém quer fazer alguma pergunta para Esther ou para o Vanderlei? Eu vou passar, então, algumas imagens da NDVI que a gente fez dos últimos 12 meses. Fábio, pode falar? Não, se quiser, eu posso esperar as imagens, não tem problema não. Deixa eu passar as imagens, então, daí a gente conclui. Então, aqui a gente fez um levantamento, né, do desenvolvimento vegetativo. Aqui foi 23, 24, e aqui foi 24, 25, né, que foi o período que foi feito o tratamento, ali em abril e maio de 2025. Então, a gente consegue observar, né, uma melhora aqui de vegetação. Opa! Uma melhora de vegetação aqui, né? Só que, como teve o frio aqui de julho, que acabou judiando um pouco as plantas, mas mesmo assim as plantas não sofreram encoqueiramento, né? Então, a gente vai fazer mais um tratamento aqui agora de setembro, outubro, novembro, para estar preparado para o verão chuvoso. Aqui só para mostrar, então, o índice em termos numéricos, né, dos últimos 12 meses. Então, começando aqui em setembro de 24, em janeiro teve, então, o excesso de chuvas, né, e ela deu uma queda aqui na vegetação, e com a aplicação do kit Yamacal, ela teve uma recuperação aqui da vegetação, né. E agora aqui a gente está observando uma diminuição, então vamos tomar providências aqui. E aqui, a gente, baseado nesta avaliação aqui, a gente conseguiu enxergar 2 momentos, né, em que a gente pode estar aplicando o kit Yamakawa, antes do inverno e antes do verão, que é o que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, para evitar esses estresses, né, que a banana sofre e acaba perdendo produção. Então, aqui são algumas imagens, né? Quanto mais vermelho é menos vegetação, quanto mais verde, mais vegetação. Então, desde setembro de 24, outubro, novembro, dezembro, daí já entrando em janeiro, quando teve, então, a cheia aqui, né? Então, foi mais nessa área aqui que acabou pegando o alagamento. Aqui, fevereiro, abril, então, só piorando o cenário, né? E aqui, então, em abril, final de abril, nós iniciamos o tratamento. Aqui, as imagens da NDVI, elas estão, a gente foi retirando de um aplicativo gratuito, no entanto, tem dias que ela não mostra, né, porque tem muita nuvem e acaba não aparecendo a imagem. Mas a gente já consegue ver uma ligeira recuperação aqui no mês de maio, no junho já está melhor, julho está melhor. Então, a gente realmente consegue acompanhar o índice vegetativo, né, das lavouras. E aqui, então, a última que nós tiramos. E como conclusão, né, a gente chega à conclusão, então, que
tanto as fotos, os vídeos, os depoimentos, né, bem como essas imagens do NDVI, demonstra que houve uma melhora significativa no bananal do seu agripino, né? E as plantas conseguiram resistir ao estresse do frio e vamos providenciar uma nova série de aplicações, pois estamos observando essa ligeira queda de tendência no vegetativo. Então, aqui, né, a Estéreo e o Vanderlei estão empenhados na região de Bom Jesus da Lapa para estar, porque como o bananal doce, o agripino se tornou assim, né, um cartão de visita, né, para o programa Yamacal. Então, a gente está montando algumas estratégias aí para estar apoiando vizinhos interessados no programa.